Eu acho que as pessoas não estão conseguindo fazer o silêncio que é necessário para a gente fazer. Eu brinco que Deus está no silêncio que a gente não faz. Como assim? Porque o silêncio que a gente não faz. Porque hoje as pessoas, Vilela, estão preenchendo o seu tempo. As pessoas, elas compulsivamente preenchem tempo. Se elas não têm o que fazer, elas não... Não, e outra, elas estão almoçando com o celular aberto, televisão ligada e trocando ideia. Exatamente. Fora o que as pessoas às vezes estão em casa, ao invés de fazer um silêncio, refletir, ou uma leitura que você possa refletir em cima daquilo, as pessoas começam, peraí, então eu vou comprar não sei o quê, as pessoas não sabem mais ficar sozinhas com elas mesmas. E eu sempre digo que na alienação, a gente vai para o coletivo, mas na transcendência, nesse encontro com que seja divino, com que você acredita, é sozinho. Você não faz isso acompanhado. Isso é um movimento sozinho. Então, esse livro tem 365 frases, que são frases para você. Eu jogo a frase, faço uma pequena reflexão, coloco uma dica de como praticar aquilo, e no final da página tem ali qual foi o sentimento que aquilo que te despertou. E mais, tudo que passou na tua cabeça em relação a isso. É para ler um por dia, porque tem gente que fala, eu tô lendo todos. Aí não é reflexão. Entendeu? Aí não é, você pode começar em qualquer dia, você pode começar no tempo que você quiser, assim, e sempre aqui tem /365. Por quê? Para você botar, é o primeiro, é o segundo, para você acabar fazendo o ciclo de ler todos. Abrir aqui, por exemplo, no Verdade Oculta, a verdade nunca está à mostra. É verdade. Em tempos de fake news, a verdade nunca está à mostra. E a gente procura... acredita na mentira que os outros estão colocando. E essa busca pela verdade, ela é ilusória ou só a busca já é o que vale? O que é a verdade? A gente tem que descobrir o que é a nossa verdade, Vilela, porque assim, em última instância, a nossa verdade, a verdade de cada um, é descobrir para o que nascemos, ao que nos destinamos e fazer isso de tal maneira que o nosso melhor nos transforma em pessoas melhores e também melhore as pessoas ao nosso redor. Senão a gente vai ter fracassado. Senão é trabalho, né? O trabalho é o que a gente é bom em fazer. E o propósito e a verdade é o que transforma... Não basta só o trabalho. O meu trabalho tem que ter um propósito de me tornar uma pessoa melhor e de fazer melhor ao meu redor. Ninguém precisa ter a pretensão de mudar o mundo. Se você muda 3 pessoas ao teu redor, você já está fazendo o propósito da vida. Eu costumo dizer que o sentido da vida tem a ver com nossos talentos. É muito fácil a gente, logo, muito cedo, descobrir para uma criança, olhar e falar assim, ele tem um talento para isso, para aquilo. Verdade. Isso é o sentido da vida. E a energia maior, que eu chamo de Deus, pode chamar do que quiser, ela fez isso na natureza muito sabiamente. Todos os bichos, tirando a gente, nascem com esse software rodando. Nós, humanos, tivemos um privilégio, mas também um aumento de responsabilidade. Porque isso não veio lógico. Isso veio assim, te dou livre-arbítrio, mas você vai ter que descobrir. Por que eu te criei? Para o que eu te criei? E isso é tão bacana porque hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nenhum igual ao outro. Olha que coisa interessante. Cada um tem o seu destino, cada um tem seu propósito. E quando a gente consegue pegar o sentido da vida, que é usar nossos talentos para nos melhorar, e quando a gente faz isso em relação a melhorar o que está ao nosso redor, aí a gente atinge a glória da vida. E como não esbarrar nos nossos propósitos, não esbarrar no propósito do outro, que pode ser antagônico? Não sei se é antagônico, eu acho que todos os propósitos são complementares. Se alguém está feliz numa relação, provavelmente alguém está infeliz porque não teve aquela pessoa. Se alguém conseguiu um emprego, alguém deixou de conseguir aquele emprego. Tô falando de coisa simples. Entendi o teu raciocínio. Mas quem disse que era para você ter aquele emprego? Exato. Eu não sou aquela coisa, né? Eu não sou aquela pessoa. A gente se ilude achando que a gente tem muitas escolhas, a gente tem poucas escolhas. Eu acho. Porque a impressão que a gente tem hoje em dia, você abre o iFood,
Tem milhares de opções, você abre... Mas isso a um nível mais superficial. É. O excesso de escolhas, eu acho que está fazendo uma coisa com a humanidade, o excesso de entretenimento, de possibilidades, está fazendo uma coisa com a humanidade que é tirar da humanidade aqueles gênios que transformaram o mundo. Me chuta aí o último gênio da humanidade. Para você. Einstein. Einstein, eu vou chutar Tesla, vamos lá. Tá. Isso está no século passado, concorda? E aí você fala, mas com tanta tecnologia, onde estão os gênios? Porque na realidade nada foi descoberto. Tudo que está aí hoje... É uma evolução. É uma evolução do que foi descoberto. Exato. Né? Então o que está acontecendo é que o excesso de entretenimento, o excesso de possibilidades está fazendo a gente deixar de se aprofundar nas coisas. E para a gente descobrir coisas novas, você tem que focar e se aprofundar. Então, hoje você tem uma geração muito hábil tecnologicamente, mas muito superficial quando se trata de pensar a vida. Aí, se você jogar isso para sentido e propósito, eles estão totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E tem uma coisa nessa geração, e nas gerações, né, que eles querem atingir coisas materiais muito rápido. E o pior, atalhos, como se na vida não tem atalhos, não tem jeito. A vida é um game que, assim, se você pular etapas, a vida vai te jogar pra volta. Volte 3 casas. Volta 3 casas, não tem a menor dúvida. E isso faz com que você tenha hoje jovens que estão materialmente muito bem e muito rapidamente. Verdade. E ao mesmo tempo... A tecnologia possibilita isso, né? Possibilita. E cai num vazio que é abissal. A gente nunca teve tantas pessoas tirando a vida e tão jovens. Não precisa muito. Eu desde há 2 anos eu peço para a equipe falar assim, olha, quem está deixando de existir, quem está se tirando a vida nesse universo digital. Verdade. Tem muito. Mas é muito mais do que a gente imagina. E pessoas que estão sempre... Ou que estão à beira dele, não? Que estão numa depressão profunda. Exatamente. E eu vejo as pessoas falando sobre depressão nas redes sociais, essas pessoas famosas, ricas, e muita gente falando, cara, você tem tudo. Que ridículo isso. Como que você pode estar assim se você tem tudo? As pessoas não entendem. Não. Porque as pessoas realmente começaram a acreditar que ter tudo é material. E tudo, na realidade, é sentido e propósito. E outra, é uma vida editada. A vida que ela tá vendo daquela pessoa na rede social é só a parte boa. Quando ela vê a pessoa mal, ela toma um susto e fala assim, ué, e as viagens? E as mulheres? E as roupas caras? E aí bate forte. Tem uma frase do Jung que eu adoro, que ele diz assim, todos nós nascemos originais, mas morremos cópias. É lindo isso, porque a gente vive numa sociedade que todo mundo nasce original, mas aí você vai no movimento de massa fazendo tudo que as pessoas fazem, sendo moldado, usando a mesma marca, o que se espera, e aí você morre cópia. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente, gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre, e isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.